Quadro Giro Entrevista de hoje, temos o prazer de receber em nossos estúdios o presidente da Câmara Municipal, o vereador Lorival Heitor. Ontem tivemos a abertura oficial dos trabalhos do Legislativo com a primeira sessão ordinária do ano. Fizemos a nossa transmissão ao vivo também para o rádio, a 104 que faz com exclusividade para o rádio, né? A transmissão, trazendo também entrevistas, conteúdo exclusivo. Você que esteve conosco ontem ao longo da noite já acompanhou em detalhes e hoje a gente vai repercutir, né, os principais assuntos, fazer um balanço dessa primeira e importante reunião do ano. Lorival, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário, ouvintes da 104.9, Diário Cidadão. Sempre é uma satisfação estar aqui. Falando um pouquinho dos trabalhos e hoje, principalmente, primeira sessão de ontem, né? Meu início como presidente da casa, né? Sempre uma satisfação. Dário Miguel, boa tarde. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, o nosso convidado especial, Lorival do Raio X, para você ligado na rádio, uma excelente tarde. Primeira pergunta, Lorival, há uma tensão diferente em estar como presidente, coordenando os trabalhos da noite, ao invés de estar apenas ali como um vereador ou como um membro da bancada, o presidente fala, conduz todos os trabalhos. É diferente? Deu um friozinho na barriga, como a gente costuma falar, essa primeira reunião para você ou não? Ô Diego, com certeza, né? Sempre dá o friozinho na barriga, não tem como, né? É uma atividade diferente, né? Mesmo estando dentro da Câmara Municipal, estou lá há 6 anos, por mais que nós acompanhamos o trabalho do presidente, né? Estar na cadeira ali é muito diferente, realmente gelinho na barriga, existem os tropeços durante a fala, os esquecimentos, mas isso é coisa tranquila, isso aí eu tiro de letra e com o tempo nós vamos nos adequando, né? A cada sessão para cada vez melhor passar a população da melhor forma possível, como tem que funcionar e como tem que ser o trabalho da Câmara Municipal. Você chega já mostrando a sua cara? Com certeza. Aliás, posso dizer que eu mostrei um pouquinho antes, né? Convoquei uma reunião com todos os vereadores, fiquei muito feliz, né? Foram todos os vereadores que compareceram, foi uma reunião muito produtiva. Falei das minhas intenções, né, como gestor da Câmara Municipal, né? E todo o meu trabalho que pretendo fazer, né? E principalmente durante as sessões, né? Para que a população olhe diferente para a Câmara Municipal, para que a população entenda que todos os vereadores estão ali, como que eu posso dizer, estão ali para trabalhar para a população, para mostrar para a população que aquela casa é uma casa séria, é uma casa de leis. Então, assim, foi muito bem recebida a minha fala durante a reunião. Todos acompanharam e entenderam o motivo, né? Não estou ali para ser presidente para mim, politicamente, principalmente falando como político, né? Eu não estou ali para usar a Câmara Municipal na parte política para minha pessoa, e sim para mostrar para a população que a Câmara Municipal está ali disponível para todos que necessitarem, todos os vereadores, todos os trabalhos que houverem no dia a dia ali. Eu pude perceber, de fato, um cuidado dos vereadores em atender a esse pedido que você fez, como acabou de revelar, numa reunião prévia. Sim. Os seus discursos, desde a campanha e depois de eleito presidente, também apontavam para um pedido de disciplina, de ordem durante os trabalhos. Eu percebi que todos estavam ali atentos para, pelo menos nessa primeira sessão do ano, já deixar um cartão de visita adequado. E espero que seja essa a tônica pelas próximas reuniões. Só que em alguns momentos você fez questão de intervir. Vereadores, lembrando o que a gente combinou na reunião, o que eu pedi, vamos respeitar o tempo, vamos respeitar os assuntos que constam nos requerimentos, nos projetos, vamos nos ater aos temas, e em vários momentos houve ali pequenos puxões de orelha. Isso. A minha pergunta é a seguinte, a essência do trabalho de vocês é falar. O parlamento, o parlar, está justamente em discutir esses assuntos dentro das regras estabelecidas pela lei, pelo regimento, etc. Qual que é, na sua avaliação, o limite, né, Lori, entre conduzir de maneira ordeira os trabalhos, mas também não engessar demais discussões que podem ser positivas para a Câmara? Eu percebi, por exemplo, quando tratava-se de um requerimento do Pinhata sobre a questão do cemitério, os escorpiões. O professor Duzão, que é biólogo, ele estava falando sobre uma questão de como é que se dá os venenos usados contra o escorpião, como é que o animal reage. Em tese, fugia um pouquinho do assunto, mas era para argumentar e para dar mais subsídios para a discussão. Falou, vereadores, vamos lá, calma, vamos nos atentar. Você já deu uma cortada para que a sessão também, para que as falas não ficassem além do devido. A pergunta, em resumo, é isso. Como é que você acha o meio termo entre manter a ordem e a disciplina, mas também não engessar
a discussão entre os colegas vereadores. Né? É assim, Diego, como eu venho falando desde então, né? Antes Sim. mesmo de ser presidente, né? Sempre falei que não tinha ego pela cadeira, mas, se eleito, pretendia fazer um trabalho diferenciado e mostrar que a Câmara Municipal é uma casa de leis. Sim. E a casa de leis existe o regimento interno, né? Por isso fiz uma reunião antes, expliquei os motivos. Falei, esse regimento interno não é para mim, né? Para todos os vereadores, é para a casa, para que a casa funcione da melhor forma possível. As advertências, Diego, foram todas em cima do regimento. O que eu fiz antes, tá, de começar a sessão? Eu imprimi, tá, 3 artigos do regimento interno, tá, e também do outro lado, no verso da folha, tá lá todo o tempo que pode falar, os à parte, pela ordem. Então, assim, para quê? Para disciplinar. Essa disciplina não é para mim, como presidente, dizer, não, o presidente mudou, não. É sim para seguir o regimento interno. Vocês são da rádio, vocês acompanharam os trabalhos, sempre foi, desculpa, com todo respeito aos presidentes, sempre foi uma bagunça, uma falta de respeito. E é isso, Diego, que eu quero mostrar para a população, que todos estão ali e respeitam a casa, né? Por isso o regimento interno, vou seguir ele à risca, não vou, obviamente, eu entendi a sua colocação. Quando nós falamos engessar, eu não vou engessar o vereador se ele precisar extrapolar um pouquinho a fala no tempo, de jeito maneira. Tá? Obviamente também eu tenho que colocar um tempo para ele poder concluir, beleza. Claro. Ontem, né, teve a fala do Duzão que eu chamei a atenção, por quê? Ele não poderia estar falando naquele momento. Era tá? o Simão que falava na Isso, momento, justamente. Né? E aquele momento ali também não existe a parte. Entendi. E eu não posso. Então, de antemão, eu também adverti. Porque ali não existe diferença ali. Ali não existe lado A ou lado B. Quanto a isso, ficou claro o tratamento igual para todos. Justamente, para todos. E a intenção é justamente essa, para que os vereadores se atentem, né, ao regimento interno, para que a sessão prossiga de forma ordeira e que também quem que está nos acompanhando, que não fique ali, nossa, mas eu falo uma coisa, outro fala outra, outro discute daqui, justamente para que a população possa acompanhar a sessão assim, com bastante presteza. Não seguindo ou não respeitando o regimento interno, você enquanto presidente, qual será a sua atitude? De início, Dário, como vamos dizer assim, que é um novo tipo de trabalho, né, novas, posso dizer ordens, novas diretrizes de trabalho, né, que é o regimento interno, obviamente, de início, vou advertir, vou pedir para que se atentem, e obviamente, né, tudo tem um tempo, né, e aí eu vou começar, sim, usar a rigor o regimento interno. Um exemplo, eu posso interpelar o vereador a qualquer momento, tá? Se eu entender, tá, que ele está fugindo um pouquinho do assunto, tá, que está sendo discutido, como houve ontem, né? Eu não posso admitir que o vereador esteja discutindo o requerimento lá que fala sobre águas pluviais e ele falar de mato, tá? No Águas Pluviais, se ele falar de Boca de Lobo, se ele falar de galerias, que é quase a mesma coisa, se ele falar de canaletas, se ele falar de não é recuo, que é o termo de água, né, para vazão da água, tudo bem, está dentro, né? Eu não posso deixar que ele desvie o assunto. Por quê? A população, os ouvintes, a pessoa que está acompanhando a sessão atenta, ele quer ouvir o que diz o requerimento. Qual o motivo daquele requerimento? Então é por isso que eu pretendo e vou manter essa linha de trabalho, e eu também tenho certeza que todos os vereadores entenderam dessa forma, né? Um exemplo, quando o vereador vai discutir alguma coisa, ele pode se levantar e ir até a tribuna. Sim. Tá? Quando ele permanece do lugar, ele pede permissão e eu uso o termo deferido, né? Tudo isso é uma questão de ordem de trabalho, né? E eu acho importante, isso aí mostra que a Câmara Municipal existem regras e elas são seguidas. Você ontem acabou pedindo de uma forma, insistindo na verdade, várias vezes sobre a participação. Há um bom tempo, logo depois que você foi eleito presidente da Câmara, conversas no ar, fora do ar, você insistia no convite para a população. E a população não compareceu mais uma vez na Câmara de Vereadores. Te surpreendeu de forma negativa? Não, de jeito maneira. Eu acho que comecei o trabalho agora, a partir da hora que eu acredito que a população entenda, né, que os vereadores estão ali para discutir tudo que é de bom para o município, né, para debater o que é de bom, eu acredito que a população possa se aproximar mais.
né? E também temos que entender o seguinte, hoje, né, com toda a mídia, né, com todo o sistema de transmissão, YouTube, Facebook, WhatsApp até, né, a pessoa manda o link, então às vezes a pessoa se sente mais confortável em casa. Nós respeitamos também, mas obviamente que a presença do munícipe lá, né, da população, ele cria um outro tipo de clima, até propriamente para a sessão. Né? Não digo para intimidar, não, que eu acho que a população tem que ir lá para ouvir, né, para acompanhar a sessão. Obviamente, as críticas podem ser feitas posteriormente, após a sessão, isso é comum. Lorival, ontem você já começou com uma mudança, que nós que acompanhamos as sessões no Legislativo Santa Cruzense, há um bom tempo não tinha aquele tradicional lanche para o vereador e para os profissionais que estão trabalhando na Câmara. E ontem você já começou com isso, deixando bem claro que você não está importando muito com a opinião pública, seja a imprensa, seja a população, de criticar ou elogiar. Você já chega mostrando que vai fazer, além dessa questão do lanche, você pretende já implantar outras ações nas próximas sessões? Depende de que sentido, Dário. O lanche não é que eu não respeito a opinião pública. Não, você não é questão não respeita. Você não deixou bem claro aqui quando você disse assim, olha, eu não vou devolver dinheiro, eu não vou importar em devolver dinheiro para a prefeitura, deu 10º, porque eu vou usar o que eu tenho ali. E não quero, quem não entende dessa maneira, eu lembro que aqui você disse, olha, pega meu número, né? E coloca na geladeira. Eu disse isso para 2 ouvintes, tá? Que fizeram críticas sobre a questão dos subsídios dos vereadores, tá? Eu disse, por quê? Poxa, peraí, vão ficar me ameaçando que não vão votar em mim? Não há problema nenhum. Eu acho que realmente não são 2 ouvintes, e sim uma população que estão acompanhando o meu trabalho, já acompanharam o meu trabalho lá no mandato passado. Eu fui muito criticado, apanhei bastante, aprendi a ser político, né? E hoje eu não posso. Eu respeito toda e qualquer opinião pública, do mesmo jeito que tenho que respeitar também o meu trabalho. Ponto. Entendeu? Quando eu disse isso, porque não é a primeira vez que esses ouvintes aí falam da questão de, porque vai gravar o nome do vereador. Então, o vereador não pode trabalhar. O vereador não pode decidir algo que ele entende que é correto. Repito, respeito todo e qualquer ouvinte. Não admito ameaça. Não quer votar? Não vota, não há problema nenhum. A minha pergunta, além do lanche implantado ontem, alguma outra novidade para as próximas sessões? Não, por enquanto não, Dário. E o lanche eu deixei bem claro. O vereador que se sentir, olha, eu saí de casa, comi o lanche, eu prefiro comer o lanche em casa, não há problema nenhum. Tá? Ele avisa o pessoal, avisa a Renata, ou avisa o pessoal da Copa, que ele não quer o lanche não será servido. Tá? Mas ontem, não sei se todo mundo comeu, todo mundo agradeceu. E veja, é um custo muito pequeno. Tá? E eu fiz isso para quê? Para mostrar que os vereadores podem, por luxo ou por vantagens, não. Eu conto ali, tem 5 ou 6 ali, tá? Que não tem tempo, às vezes, de ir em casa. Né? Eu sempre cito o exemplo do Bittencourt e do Miranda, que os que eu mais acompanhava nesse sentido. Né? O Bittencourt saía do escritório direto. Às vezes o Miranda, no dia a dia, ele na Câmara, às vezes estava lá, não conseguia ir para casa, ele tocava a sessão com a mesma roupa, sem comer, que era até 10, 11 horas da noite, dependendo até meia-noite. Eu acho que o lanche é mais que obrigação da casa servir. Repito, eu, por exemplo, eu tenho o hábito de comer 8, 9, 10 horas da noite. Eu não consigo comer. Se a reunião começa às 6 horas, eu tenho que comer 5. Quando der 8, 10 horas, já está dando fome. Então, isso aí foi uma forma de complementar. Obviamente, a gente fica sabendo por cima que antigamente era centos de salgadinho lá, refrigerante e tudo mais. Aí também eu acho que ficava virando uma festa da uva, né? E não é por aí. Então, o lanche é simplesmente, tá? Eu vejo como uma necessidade de servir aí não só o vereador, como também os colaboradores que estão lá, né? Que eles ficam o dia todo, depois também permanece na sessão. Até eu fiz questão de falar o custo. O lanche para o vereador e um suco, o custo ficou em R$ 11,80. Né? Então é um custo que você não vai deixar o vereador ali sem comer ou com fome, né? Por causa de R$ 11. Até eu achei engraçado o Juninho Souza, né? Ele foi lá, pegou o lanche, serviu o Psyu não tinha jantado, perfeito. Né? Depois no final da sessão ele até brincou, ele falou, nossa, dei o lanche pro Psyu, agora tô com fome. Ele ia legal, comer. Ele ia com comer. Certeza ele só não comeu porque o Dário Miguel chegou junto e viu, ele falou, não é pra mim não, é pro Psyu.
Com Brincadeira, certeza. Juninho. Eu achei, assim, ontem eu até agradeci o Juninho. Brincadeira, né? Hein, Juninho? Teve uma fala dele lá que ele fugiu um pouquinho, né? Eu chamei a atenção, ele concordou. Isso é muito bom, isso é bonito. A população começa a entender que todo mundo se respeita ali, né? E que as regras são seguidas. Lorival, tivemos no início da sessão a presença, primeiro, do pastor Gedaías. Isso. Né, um religioso ali, Importantíssimo. Ministrou uma breve palavra, um momento de reflexão também para abençoar o início de trabalho de vocês. Sim. E na sequência o Diego Singolani, o prefeito, também compartilhou algumas breves palavras. Sim. Pensando alguns trechos da fala do prefeito, ele fez questão de pontuar primeiro o respeito institucional, e agora você também é um chefe de poder e mantém um outro nível de relação com o Diego, no sentido institucional da coisa. Mas ele fez um pedido se estendendo a todos os vereadores. Sim. Todos, né, vereadores, prefeito, são autoridades, palavras do Diego, e esse tratamento tem que ser respeitoso e institucional entre integrantes da Câmara e do Executivo. Ele falou também que as portas do seu gabinete estão abertas para todos os vereadores, fez questão de nomear um por um também. Em determinado momento, pediu para que a politicagem seja deixada de lado, né, e acho que esses foram os principais pontos da fala do prefeito, muito rápida também. Eu queria saber a sua opinião, né, sobre esses pontos que o prefeito abordou. Como é que você imagina a sua relação? Se muda alguma coisa, na verdade, agora enquanto chefe do Executivo, chefe do Legislativo, nesse tipo de relação? E se os pedidos do Diego são assertivos, se você corrobora, né, dos pedidos que o prefeito fez. A questão de politicagem, a gente sabe que o cenário hoje em Santa Cruz está um tanto quanto encrespado ainda, isso pode refletir ou não na Câmara. Como é que você viu a participação do Diego ontem? Olha, foi uma fala assim, muito feliz da parte dele, corroboro 100% com o que ele falou, tá? Ele vem fazendo isso desde lá do ano passado, do ano letivo passado, né? A gente vem discutindo essa situação. A minha defesa sempre foi essa. Legislativo e Executivo, nós estamos ali para trabalhar para a população. Divergência vão haver, não tem como, né? Discussão existem, porém o respeito institucional tem que existir. E é isso que ele está prezando, né? Até na fala dele, no finalzinho, ele falou que vamos deixar a politicagem lá para o final do ano de 2024. Final, na realidade, é no começo, né? Sim. Então, eu acho que ele foi muito feliz nas falas. O Diego, há muito tempo, já disse que as portas dos gabinetes estão abertas. Ele está atendendo aí, na maioria, todos os vereadores. Por quê? Ele entende também, da mesma forma que eu vinha defendendo isso, que atendendo o vereador, ele está atendendo a população. E, nesse momento, ele tem que separar um pouco, né, a dita oposição, né, que não tem outra forma de se chamar, né, com a gestão do município que ele está fazendo agora, né? Então eu acho que foi muito importante, foi muito interessante. E o vereador que entender, né, que realmente ele está falando de coração, que ele está falando para um bem comum da população, vai até o gabinete dele, vai até as secretarias, vai dialogar com todos. E, obviamente, se tiver a crítica, tem que fazer. Em determinado momento, me chamou a atenção a fala do Diego, em que ele pede para que as críticas não estejam revestidas de politicagem. Sim. E diz, olha, vocês, vereadores, sabem como funciona a máquina pública. A coisa é morosa, é demorada, é um dos nossos problemas. Então, às vezes, criticar por criticar, sabendo como é que a coisa funciona, soa exclusivamente como politicagem. Sim, com certeza. Não façam isso. Com certeza. Nós temos observado desde o ano passado que o tom de algumas críticas dentro da Câmara tem subido. Ontem, mesmo na primeira sessão do ano, tivemos ali vereadores em alguns dos tópicos da noite fazendo críticas duras. A questão do Fundeb gerou certa discussão através de um requerimento, a situação do cemitério dos Escorpiões também, entre outros termos. Você, de alguma forma, enquanto presidente e a figura que conduz as sessões, tem como intervir nesse tipo de coisa? Ou aí também é da liberdade de cada vereador? A crítica mais efusiva, o vereador que vai dar no meio, como a gente costuma falar na política, aí é de cada um, não tem como o presidente intervir nesse tipo de coisa. Não, e nem se você tem que ser imparcial. Por mais que seja governista, como é que o presidente fica nessa situação? Como líder você defendia muitas vezes. Como é que fica a figura do presidente agora, né? A figura do presidente, ela é neutra, obviamente, vou respeitar todos os vereadores, como sempre respeitei. Eu acho que a crítica, Diego, ela é bem-vinda. O que não pode ter é falta de educação, o que não pode ter é ofensa. Sim. Tá? Isso não, mas a crítica vai ter, não tem como. Óbvio. Certo? Ninguém pensa igual a ninguém, cada um tem a sua forma de pensar, né? Tanto que ontem foi discutida a questão de Escorpião e é sabido,
né, por todo mundo, tá, que existe já um trabalho incansável em cima. O escorpião não é um aracnídeo fácil de se exterminar, vamos dizer assim, de acabar com ele, né? Porém, também eu não posso tirar o direito do vereador naquele momento ali. De repente, a crítica dele também vai aguçar um pouquinho mais, né, o governo, para que ele avance mais nisso aí, né? Então isso é comum, né? Isso aí não vai interferir em nada. E também eu tenho que tirar o chapéu, né, e agradecer ao líder de governo, que ontem ele foi muito bem, estava em todas as respostas muito bem preparado. Ele fez o dever de casa, a gente comentou sobre isso, né, Dário? Isso. Chegou com algumas informações já apuradas antes para tentar responder os vereadores. E vou ser honesto, me surpreendeu também. E eu acho importante isso, porque ele fazendo o papel de líder, sem ofender ninguém, levando o que ele entende, o que ele buscou de realidade para aquele ato do vereador naquele momento que fez a crítica, né? Isso é importante. Eu acho que isso aí é sadio. Se tratando disso aí, Diego, a sessão será muito bem dirigida. Eu volto a falar como presidente, não estou ali para caçar ninguém, não estou ali para discutir com ninguém, tanto que eu não vou subir o tom de voz com ninguém, simplesmente vou seguir o regimento interno, tá? Quero estar de bem com todo mundo durante a sessão. E volto a falar, respeito todos os vereadores, independente de crítica ou não. Sobre o tema do vereador, que o prefeito disse ontem, e o Diego Singolano, nosso jornalista aqui, acabou enfatizando também, sobre a presença dos vereadores no gabinete. O Juninho Souza sempre ele acompanha, na verdade os vereadores aqui, a política santacruzense sempre acompanha o nosso jornal. Sim. O Juninho mandou uma mensagem rapidamente aqui, que na verdade essa conversa é um discurso que não acontece, principalmente com ele, porque dia desses ele esteve lá na prefeitura acompanhando uma questão aí, algumas pessoas sobre o parquinho do Parque São Jorge, aí ele foi impedido de subir até o gabinete, porém estavam no gabinete o Adilson Simão e o próprio Lorival. Você acompanhou isso? Foi verdade? Sim, foi verdade, eu acompanho isso, essa situação do Parque São Jorge. Tá? Então, mas se é verdade, por que o Juninho não pôde subir? Não, veja bem, uma coisa, tá, é você entrar numa reunião para participar e colaborar com a reunião, tá? Segundo, as pessoas que estavam lá dizem que não o chamaram, tá? Ele disse que estava lá para acompanhar as pessoas. Então, Juninho, é assim, pode ocorrer. Você e o Adilson participou? Sim, eu já estava lá na realidade. Então, mas... veja bem, eu já estava lá dentro do gabinete, tá? Uma coisa é o pessoal chegar, eu sentar do lado, pelo menos foi o que me trouxeram, Juninho, tá? É até onde eu estou sabendo, tá? Sentar do lado e dizer o seguinte, ó, eu vou acompanhar você que vocês me chamaram. Outra coisa é o pessoal entrar, tá? E ser perguntado, o vereador está acompanhando? Não, não está acompanhando. Mas nesse caso, Lorival, você tem você e o Adilson, por que o Juninho, que é outro vereador, não pode participar também? É o que eu acabei de te falar, o Dário. É uma situação polêmica que eu já estava envolvido nessa situação, não porque me procuraram diretamente, e sim porque o vereador Niltinho e a vereadora Mariana me pediu para que intervisse na situação. Eu recebi o Rui por várias vezes lá, e ali era para se discutir aquele conteúdo. O Juninho até... Só para contextualizar para o ouvinte, estamos falando da questão do parquinho, no Parque São Jorge, que foi cedido a uma entidade, né? Isso, a um motoclube. E a população do bairro reclamou. Esse é o problema. Esse é o problema. Tá. Então, toda essa discussão já estava vindo, tá? Comigo, como presidente da casa, tá? E com o Adilson Simão como líder de governo. Tá? Então era uma reunião, vamos dizer assim, em tese, em comum acordo de quem estava ali. Tá? Obviamente, se o Juninho Souza tivesse falado comigo, não que eles tenham obrigação, tá, Juninho? Não que eles tenham obrigação. Ou com o líder de governo, ó, vou lá com o pessoal, posso acompanhar, eu tenho certeza que não haveria imposição nenhuma. Tá? O problema é que, até onde eu estou sabendo também, ele chegou lá com o pessoal e disse que ele estava acompanhando o pessoal. E esse pessoal que estava lá disse que ele não estava acompanhando. Então criou toda uma situação. E, Juninho, eu te falava de coração, você não perdeu nada, eu acho que as suas críticas você sempre faz, você está no seu direito, o seu jeito de fazer política, você está no seu direito, né? Também está no direito de reclamar. Né? Mas eu, como presidente da Câmara, o Adilson, como vice-presidente, nós não podemos responder diretamente o motivo dele não ter acompanhado a reunião. Adilson, líder do governo. Isso, o raciocínio que eu estou passando aqui é meu. Tá? Do que houve lá, tá? Então eu acho que, mas tenho certeza, se ele for lá agora, se o prefeito estiver lá e ele precisar falar com o prefeito, independente de reunião com algum bairro ou com alguma outra pessoa,
tá, que o Diego esteja atendendo, ele vai atender o Juninho. E se o Juninho tiver uma demanda com algum munícipe, tá, e marcar lá também, e falar com o Diego, eu tenho certeza absoluta que ele vai atender. E se o prefeito não atender, o Juninho pode procurar, acho que é melhor procurar o líder, para mim não poder me envolver com o presidente, e falar para o líder, olha, o prefeito veio e falou que o gabinete está aberto, mas já procurei 2 vezes e ele não me atendeu. Ele também tem o direito de criticar. O ex-vereador... Tá? Eu acredito que não vai acontecer. O ex-vereador Psyu Novaes Marques também está na sintonia e há pouco foi citado na questão do lanchinho. Então vamos... Isso! Ele mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Boa tarde, Diego. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o presidente Lorival e desejar a ele um excelente mandato e que as mãos de Deus guiem suas decisões. Ontem, Amém. No intervalo da sessão, eu me aproximei do Juninho para me despedir e dizer que ele estava indo embora mais cedo porque eu já estava sem comer nada. Isso. Aí o Juninho saiu e voltou com o lanche. Perfeito. Na verdade, eu nem sabia que haveria um lanche para os vereadores. Então, preciso esclarecer. E a pura verdade. Aliás, viu, Psyu, ninguém sabia do lanche, tá? Somente os vereadores, até o pessoal da imprensa brincou comigo. Se eu soubesse, eu tinha ido para lá e deixado o Dário no estúdio aqui. Não, é até um vereador. Vou dar um recado. E a atitude do Juninho é louvável. Ó, vou dar um recado. Eu também faria o mesmo. Tá, algum vereador, eu não quero lanche, eu quero, tá? Eu acompanho. Sem problema. Parei lá, pode passar para mim. Sem problema algum. Muito bem. Para quem chegou agora, convidado desta edição do Giro de Notícias, presidente da Câmara, Lorival Heitor, a gente está repercutindo a primeira sessão do ano, realizada ontem à noite no Legislativo. Vai daí, Dário. Ontem, é claro que eu entendi que foi uma brincadeira. Algumas pessoas ouvindo, depois algumas pessoas também conversando comigo, né, comentando. O Fernando Bittencourt, dado momento, ele fez uma brincadeira. Eu entendi que foi uma brincadeira para com a Mariana Fernandes. Sim, né? eu vi e também. Gerou um pouco de conversas na internet. É natural, até assim. Sim. Né? É uma brincadeira. Ali foi um ato que ela também entendeu como uma brincadeira, né? Com certeza. Ali existe um respeito muito grande com as 2 vereadoras, tá? De todos os vereadores, todos os colaboradores da Câmara. Isso é muito importante. Isso significa que existe ali uma convivência muito boa, né? E por isso houve essa brincadeira nesse sentido aí. E é louvável também. Eu acho que não faltou com respeito, foi uma brincadeira comum, né? A gente se conhece, a gente se conversa todos os dias ali. E realmente o pastor... É óbvio, vai criar essa expectativa, um outro vai entender de outra forma, isso é comum. Isso aí é só tirar de letra e boa. Uma outra questão também sobre o protocolo. Ontem, a presença de um pastor, a presença de um prefeito de Santa Cruzense, Diego Singolani. Foi convidado um padre também ou não? Então, Dário, não, mas uma outra oportunidade com certeza, tá? Como sempre nós discutimos, o Estado é laico, né? A Câmara está aberta para toda e qualquer religião. Nós estamos ali defendendo religião A ou B. É que foi na hora, no dia lá, falaram, né? Vamos chamar o pastor Gedaías. Ele foi, assim, prestativo na hora, vou lá sim. Mas o padre, com certeza, o sermão do padre também é muito bom, como de qualquer um outro religioso, tá? É muito bom. Eu posso ter certeza que não será corriqueiro, mas sempre que eu entender que há uma necessidade de ouvir, de levar até a Câmara Municipal a palavra de Deus, né? Eu vou estar convidando um pastor ou um outro religioso para estar lá levando a palavra, com certeza. Eu lembro que no passado, quando aconteceu um episódio com o Juninho, onde o Cristiano comandava a sessão, a gente comentava muito sobre a questão da segurança, né? Segurança nas sessões. Você assume a presidência da Câmara. Nessa questão, de que maneira você vai tratar? Com bastante cuidado, né? Acho que eu já falei aqui na rádio. Eu vou implantar algumas seguranças já ali na entrada da Câmara Municipal, né? A primeira é a identificação de todo aquele que estiver adentrando a Câmara Municipal, com cadastro, com a fotografia, para ficar lá registrado e também para nós sabermos quem está entrando, o motivo que está lá, né? Vai ter também um crachá eletrônico, né? Pessoa feito o cadastro, ela vai passar o crachá, vai adentrar a Câmara, né? E ao setor que ela tiver que ir lá, obviamente na saída ela vai lá, passa o crachá de volta e tudo isso vai estar ali registrado, né? O segundo trabalho, eu vou colocar lá um detector de metal também. Tá? Às vezes pode pensar assim, nossa, mas Santa Cruz para quê? Né? A gente acompanha as mídias, as notícias aí. Tivemos aqui um caso recentemente na escola, né? Se na escola acontece, você calcula uma Câmara Municipal que é política, né? A gente nunca sabe. O cidadão brasileiro, ele está tão escaldado da política, ele está tão cansado, que aí no momento de revolta você nunca sabe o que pode acontecer,
né? Principalmente quando tivermos lá grandes públicos, né? Então vamos ter o detector de metal. Eu vou ter um sensor também, tá? Que vai contabilizar a quantidade de pessoas que adentram ao prédio e saem, tá? Isso por uma segurança em questão de quantidade de pessoas internas, né? E também para saber, às vezes a pessoa pergunta, teve um evento, quantas pessoas tiveram? Eu acho que tiveram lá 100, 200, 400. Então eu vou ter um número bem aproximado, tá? De quantas pessoas estiveram lá. A questão, até eu posso falar ao vivo aqui, com a imprensa também, né? Eu vou fazer algo diferenciado também, a imprensa também vai ter lá o seu cadastro, vai ter a sua foto e vai ter o seu cartão, né? Ele chegou lá pela frente, ele vai passar o cartão, vai adentrar a câmara, da mesma forma que os entram pelo fundo também. Sim. A diferença é que a entrada vai ser somente pela frente, né? Todos da imprensa terão isso aí também. A Câmara passará a integrar um consórcio legislativo? O VESP. É o VESP, isso, né? Com certeza. Do que se trata e quais serão os benefícios para a Câmara em participar do VESP? Eu explico o que é o VESP e quais os benefícios. Ao VESP todo. Eu vou usar um único exemplo, porque são vários, tá? A VESP hoje, ela tem 480 municípios, ou 600, alguma coisa assim, que ela tem parceria nesse sentido aí. A VESP, ela é um órgão que todas as necessidades de uma Câmara Municipal, modernização, atualização, temos exemplos já que buscamos lá, que foi a TV Câmara, né, que está sendo muito bem usada. Temos também o exemplo do IBAN. O IBAN é um órgão, tá, que quando a Câmara Municipal precisa de alguma coisa, buscar alguma informação, um parecer, qualquer coisa nesse sentido, a VESP também ela pode nos servir com isso aí. E também a VESP, ela tem uma ligação muito grande com a parte política, tanto no governo federal como no estadual. Isso aí também pode abrir muitas portas para o próprio município, não só para o vereador, e sim para o próprio município, né? Então isso é muito importante. Mas tudo que eu estou fazendo lá é com muita cautela e também com os olhos em cima. Vou por 6 meses observar, né, quais foram as necessidades, se realmente isso aí trouxe vantagens para a Câmara Municipal. Se estiver trazendo, perfeito. Se não estiver, eu também cancelo o contrato, porque eu não vou ter algo ali só por ter, né, e dizer, nós somos associados ao VESP, né? E também, conversando com o Cristiano Miranda, nós precisamos também reerguer, né, a regional. Aqui tem uma regional, foi eleito presidente a Aninha, né? Exato. E agora ela saiu, então nós vamos ver se nós conseguimos reaviver isso aí, né? Para estar levando reuniões para a Câmara Municipal, trazendo a região para cá também. Faz pouco tempo, né, que esse assunto... Pouquíssimo tempo. E já morreu? Então, né? Já aquilo morreu? Que eu falo, Diego. Até outro dia eu lembro que a Aninha foi eleita, vereadora lá de Pau Sul. Já não tem mais reuniões. O que aconteceu com essa história aí, Edu? Aí que eu sempre falo, toda vez, eu não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, tá? Que qualquer político pega algo, tá, para fazer, ele tem que ir até o fim. Certo. Independente, porque eu não vou pegar algo que eu sei que eu não vou dar conta, da mesma forma que eu fiz no começo do mandato. Eu não ia dar conta, eu tinha meus compromissos e eu abri mão. Certo. Né? Então, por que eu estou dizendo o nome do Cristiano Miranda? Cristiano Miranda sempre defende ele, é um baita de um vereador, e ele, quando ele pega algo, ele vai lá incisivo, ele vai em cima. E eu tenho certeza que se ele for o presidente, se ele é eleito presidente, tá, ele vai fazer um bom trabalho para a região, né? Vamos trazer aí as câmaras municipais em Santa Cruz do Pardo, da mesma forma Santa Cruz também vai até as outras câmaras para trocar informações sobre o trabalho do dia a dia. Isso é muito importante. Você falava no passado também, de repente, e você ontem, né, pediu isso, a população não compareceu ali na Câmara de Vereadores. Mas conversava com você nos bastidores da Câmara, você falava sobre um projeto, de repente, de levar a Câmara até a população. Continua com esse pensamento? Continuo com esse pensamento, a Câmara Municipal itinerante, tá? Inclusive, se possível, com a participação também do Executivo, de secretarias, né? Levar até os bairros, tanto a Câmara, os vereadores, né, que se acharem que há vantagem em termos de servir a população, de acompanhar. A Câmara itinerante vai estar lá, podemos estar lá com 2 ou 3 secretários de algumas pastas, né? E a população vir até essa Câmara itinerante e trazer os seus problemas. Da mesma forma, Dário, Diego e ouvintes, que eu também faço um apelo, né? Nós temos vários bairros em Santa Cruz do Pardo e eu acho de uma importância muito grande ter um líder de bairro. Isso existe em vários lugares e funciona. Tá? Vou dar o exemplo do Parque São Jorge, né, que já teve, ainda tem uma associação que, ouvindo o Rui ali, serviu para muitas coisas, né? Inclusive para aquela questão da polícia no bairro.
né? Foi muito importante. Então nós vamos Divinéia tem uma liderança importante, Bom Jardim. Então, não é porque organizar, né? Isso, organizar. Então, é um apelo que eu faço. Se eu vou conseguir êxito, não sei, tá? Mas pelo menos nós estamos aí levando à população algumas, não é nem solução, algumas ideias, né? Porque eu entendo que é mais prático. Nem todo morador consegue observar tudo que o bairro necessita. E de repente aí um líder, ele consegue ter um olho mais clínico daquilo que o bairro precisa e levar ou para a Câmara Municipal, ou para uma secretaria, ou para o próprio Executivo. Claro. Eu acho que um assunto importante também, que eu gostaria de tratar contigo, é sobre o prédio da Câmara, que cada vez mais ganha importância, até porque não temos um outro espaço com a mesma estrutura para receber eventos corporativos, eventos artísticos, inclusive, já que o Palácio da Cultura segue na sua infindável reforma, que eu não faço a menor ideia do que está acontecendo mais. Eu costumo brincar que essas construções demoram muito, parece construção de igreja, né? Absurdo, né? E eu sei que há problemas de licitação também. Licitação. Para variar, né? É sempre isso. Infelizmente. Enfim, não temos o Palácio da Cultura. E também por conta disso, o prédio da Câmara se tornou ainda mais necessário. A gente tem eventos de segurança do trabalho de várias empresas, formaturas de escolas estão acontecendo também na Câmara Municipal. É um prédio grande. Ele tem que ser utilizado. Tem que ser utilizado. Há um modelo, se eu estiver errado, você me corrija. Geralmente não é cobrado das empresas nada. São feitas doações de alimento. Isso gera-se uma coisa muito boa. E eu queria saber, então, sobre a gestão do Lorival, como é que se dará, primeiro, as questões de manutenção do prédio, se você tem alguma obra em mente em relação àquele prédio, e essa relação de ceder ele para a iniciativa privada, para as empresas, para as escolas, se vai permanecer o mesmo modelo que é hoje, Lorival? Diego, eu vou falar a fala vai ser um pouquinho estendida, porque são muitas pontuações. Veja bem, de início, né, desde que eu assumi o mandato como presidente, eu estou dentro da Câmara Municipal. Fiz uma limpeza enorme lá, né? Nós tínhamos lá no fundo 2 banheiros de acessibilidade que estavam lá cheio de entulhos, né? Tirei 2 caçambas de entulhos, tudo que era inservível foi para o lixo. Ali já abriu um espaço muito grande. Vou fazer uma reforma grande no estacionamento, né? Por mais que às vezes, olha, tá normal, não tá. Nós temos uma infiltração muito grande, muito grande. Tem interditado um pedaço, inclusive. Eu interditei por segurança, porque veja bem, ali nós temos a escola no fundo e temos ali do lado o CRAS. Né? Isso, para ter um acidente, é daqui para lá. Então, enquanto eu não resolver esse problema, tá, já está sendo cotado para ser licitado. Vou fazer todo aquele trabalho, vou empedrar de novo, colocar as pastilhas de novo no lugar, para que fique seguro, né? Segundo, ali no mesmo contexto, drenagem das águas de chuva, né? Ali tinha-se uma ideia, né? Eu abortei, né, no meu mandato, que era construir uma cisterna, tá? Mas a cisterna ia ser algo ali que ia ser feito e não ia ser usado. A quantidade de água que é usada na Câmara é muito pequena, então não haveria necessidade e o custo seria muito alto. Então abortei essa ideia, né? O que eu vou fazer é mudar um pouquinho o fluxo das águas de chuva. Né, porque na realidade ela é direcionada por uma caixa chamada, até eu achei estranho, no sumidor, né? É cheio de pedra 2 ou pedra 3, alguma coisa assim, tá? Que a água cai ali e ela é sugada, tá? Então vou mexer nessa caixa, vou ampliar ela e jogar a água, toda a água que cai na garagem ali, ela vai cair para frente, né? Então ali uma mudança muito grande, já estava comprometendo o muro, já estava comprometendo o estacionamento, também estou mexendo. Estrutura do prédio, internamente o Cristiano de Miranda começou algumas reformas, né? Muito vazamento, muita goteira, isso aí está sendo mexido, inclusive a empresa que veio está um pouco brava com o meu trabalho lá, porque eu não liberei pagamento enquanto não se resolve o problema, né? Inclusive eu estava lá hoje, o pessoal que está fazendo esse trabalho estava lá vendo alguns detalhes que houve depois da chuva, né? Serão trocados, o telhado já foi impermeabilizado. Ali nas laterais, precisa fazer alguns rufos, né? E na frente também, né? Que isso aí era para ter feito quando executou a obra e com o tempo isso aí acabou dando infiltrações também, né? Todo o piso da Câmara Municipal, um piso maravilhoso, um piso caro, né? Hoje ele perdeu, ele não tem mais vida o piso. Você pode limpar quantas vezes for, esse piso vai continuar embaçado, né? Também você vai passar por uma reforma, vai se passar um produto chamado impermeabilizante para dar mais vida para o piso. Senão, quando perde impermeabilizante, ele é uma proteção para a pedra, né? Aí começa a corroer a pedra,
O plenário, vamos abrir uma frente ampla ali para os deficientes, para os cadeirantes, né? Vamos tirar uma fileira de cadeira, vamos melhorar aquela frente ali também. Possivelmente, com o futuro aí, pretendo no meu mandato também, jogar toda a parte de comunicação no fundo da Câmara Municipal, que aí vai ter toda a visão, todo o trabalho, e pretendo ampliar um pouquinho ali o plenário também, né? Já que é usado por muita gente. Sim. Então, assim, é uma reforma muito grande. Achei muitos defeitos de construção ali. Não sou engenheiro, mas tenho noção boa. Né? Um prédio que, infelizmente, foi feito aí de uma forma, eu acho que desorganizada. Por exemplo, toda a estrutura de ferro, que é o que embeleza o prédio, e não consegue tirar. Aí eu fiz a pergunta, como é que vai pintar se ele está rente ao vidro? Né? Então são situações assim que vai complicar, mas eu vou resolver também. Pretendo pintar o prédio inteiro, que também está bem deteriorado, não vai estar prédio daquele bonito. Vou fazer um estudo e vou discutir com os vereadores também, mudar a cor do prédio. Eu acho que um prédio com destaque daquele lá, né, aquela cor que está ali, apaga um pouquinho o prédio. Né? Dentro, internamente, tenho um espaço lá, que é o administrativo, ele é muito compacto. Né? E ali está todo mundo um em cima do outro trabalhando. Eu fiz uma mudança grande também, né? Eu trouxe a biblioteca que estava lá ocupando o lugar de 3 salas, levei para o lugar antigo, né? E ali eu fiz 3 salas também, que eu vou dimensionar ali, vou separar, cada colaborador vai ter sua sala para trabalhar. Mudei algumas coisas na questão do funcionamento diário. Cada um vai ter a sua ocupação ali. Nós vamos ter ali o RH, que eu acho que é muito importante, né? E cada colaborador vai ter a sua função. Né? Não vai ter aquela coisa mais, um faz essa coisa, o outro depois passa para o outro. Isso também acho que é uma questão de organização. Com questão ao arquivo, o arquivo hoje ele está lotado, né? E não se permite hoje mais, né? Uma Câmara Municipal com condições ter ainda um arquivo ali com documentos, com papéis. Tudo isso vai ser digitalizado. Tá? E a digitalização, Diego, ouvintes, ela vem para facilitar o dia a dia, inclusive da população, né? Que precisar acessar qualquer tipo de documento, vai estar disponível ali em tempo real de 10, 5 minutos. E até mesmo o vereador, até mesmo o procurador, ou todo aquele que precisar usar. Isso também faz parte do meu trabalho, né? Eu sei que é muita coisa, mas vou fazer nos meus 2 anos. Digitalização também de todos os projetos. Como que vai funcionar? O projeto sai da prefeitura hoje, ele vem físico, ele protocola físico, vai para o assessor parlamentar, do parlamentar vai, tudo físico, né? Sim. E aí também questão de custo de papel. Então hoje, logo ele vai vir todo digital. Ele vai chegar à Câmara Digital, vai ser protocolado digitalmente, ele já é encaminhado para o assessor parlamentar, que ele vai montar todas as pastas, tudo certinho dentro, lógico, do computador. Seguido isso, vai para o procurador, para ele dar o parecer, certo? Depois já volta para montar a pauta da sessão. Na sessão legislativa com os vereadores, cada vereador vai ter lá um tablet, tá? E toda a sessão, todo o trabalho da sessão será ali no tablet, né? Não vai ter mais papel. Aí isso aí, mas isso aí é uma comodidade? Não, não é comodidade. Isso aí é atualização de trabalho. Recentemente o Miranda comprou notebooks para todos os parlamentares. Para utilizar para essa finalidade, o notebook não serviria? Não serviria, Diego, pelo seguinte, o notebook... É para ler a pauta, é isso? Não, então, o notebook ele é um pouco alto, né? Sim, e acaba, às vezes, atrapalhando a visão. Por fim, não ajuda. Mas os notebooks não vão estar inservíveis ali não, viu, Diego? Tá? Os notebooks, o vereador que não quiser, eu vou passar ele para o pessoal, para os colaboradores, que ali também os computadores estão todos ultrapassados, né? Uma coisa que me incomodou muito... Mas os vereadores são novos. Porque comprou recente, alguns, né, Diego? Não, nem todos. O meu mesmo é um dos mais antigos. Tá? Mas trocado tudo. Não. O notebook, o computador, todos sabem, hoje você pode atualizar ele. Tá? Então, nem sempre é necessário você trocar. Tá? E outra coisa, o tablet para o vereador usar no dia a dia também é ruim. E está aberto lá. O vereador que não quiser, eu vou passar para os colaboradores usarem. Né? E esse fato é o seguinte, a sessão vai seguir mais rápida. Né, o vereador ele não vai precisar estar manuseando ali, por isso do tablet também. Tá? O mesário nosso, que hoje é o Miller, é a Soninha, eles vão passando toda a pauta. Só para você ver o tanto que vai simplificar e facilitar, o vereador vota, certo? O voto já sai lá, já sai o nome do vereador que votou, e no final disso aí já sai tudo, aprovado, reprovado, rejeitado, já está tudo indo para a ata. Final de sessão,
não tem tanto trabalho. É só montar a ata ali do jeito que ela está ali, monta, imprime e assina. Quer dizer, são tudo praticidade, né? Um exemplo, o projeto já veio lá da prefeitura, já entrou no próprio portal, né? Aquele que acompanha a sessão, ele já vai ter acesso a esse projeto também. Então isso, Diego, eu sempre brinco que eu estou trazendo a Câmara Municipal para o século XXI. E quando eu falei, né, da economia burra, tá? Eu não quis dizer que os outros vereadores fizeram economia burra. Eu disse que no meu mandato não faria. Por quê? Eu entendo que o gestor, tá? Ele tem que estar ali, né, o presidente como gestor, ele tem que preservar o patrimônio público. De que forma que eu preservo? Se eu manter ele em ordem, né? Deixar as manutenções em ordem. Então não tem outra forma. Né? Eu entrei lá dentro, o prédio inteirinho com canaleta, tomada externa, falei, gente, isso é inadmissível. Uma construção que, vou falar por alto, foi gasto 4 milhões, tudo externo, isso aí tem que ser planejado. Então, bastante fiação jogada, isso também vou embutir tudo, tá? Porque fica aquela coisa trançando para lá e para cá. Então, são muitas reformas, Diego, tá? Sim. Não é dinheiro jogado fora, tudo está sendo feito na base da economicidade, tá? Só vou dar um exemplo, né? Essas pingadeiras que foram feitas lá, foram vindo os orçamentos e sempre eu peço para ver que eu tenho noção de valores, né? O primeiro orçamento absurdo que vocês vão ouvir agora aqui, 39.900. Pedi para devolver e pedi. Eu falei, peraí, tem um orçamento e não tem um projeto. Chamamos o engenheiro, falou, eu quero o projeto. Fez o projeto. Voltou para a empresa mandou um orçamento no valor de 27 mil. Sim. Só são 12. Alegação, a custo comum. Tranquilo, legal. Um outro orçamento, 50 mil reais. Tá? O terceiro orçamento, eu já pedi que fizesse separado. Tá? Pingadeiras, mão de obra e tiro MUNC. Caiu para 12.600. Vamos imaginar que eu vou gastar lá 4 mil reais de MUNC. 14.600 reais. É uma economia de praticamente 30 mil reais. Entendeu? Pintura do prédio. Fechado lá os orçamentos. 198, 196 mil. Tudo isso? Tudo isso, mas não vai ser tudo isso, porque eu também tomei o cuidado, porque como eu tenho bastante noção de licitação, sei como é que funciona, eu pedi para que separasse material de mão de obra. Vou falar um item, Diego, de uma tinta, tá? Estava orçado lá, porque eles têm que discriminar, né? Sim. R$ 12.800, eu cotei a mesma tinta por R$ 6.460. Entendeu? Isso é muito importante. Teremos Diego. um canteiro de obras. Sim. Durante a sua gestão na Câmara. Grande. Por tudo que você está falando aí. Isso, um canteiro de obras. E precisa fazer, Diego, são 10 anos, um prédio do tamanho que é, da dimensão que é, e nunca foi feito uma reforma. E é assim, quando eu digo a manutenção preventiva, ela tem que ter. Deu problema numa porta, deu uma infiltração, reforma, arruma, pinta. Aí não teria necessidade de fazer o que está sendo feito hoje. Né? Então, e eu estou tomando muito cuidado, porque quando se trata de dinheiro público, se trata de dinheiro da população. Isso aí tem que ter muito cuidado quando você está mexendo, quando você está cuidando. Eu não tenho contato nenhum com os fornecedores. Eu tenho contato com os valores, porque eu tenho noção. Eu tenho 56 anos de idade, eu tenho uma empresa, eu participo de licitação. Isso aí faz a diferença na hora de se fazer a gestão de uma Câmara Municipal. Um outro veículo também será adquirido? Sim, um outro veículo adquirido. Luxo, não é luxo. Nós temos um carro lá, um Jetta, que é 2013, já começou as manutenções, e não são manutenções pequenas, inclusive uma delas não se conseguiu a peça original, que é o injetor de gasolina. Você tem que injetar manualmente, injeta manualmente, encharca. Então, está na hora de trocar? Vou trocar o carro também, tá? Está sendo lá licitado. Vamos ver qual carro que vai ser o que vai. A gente fala Corolla porque é o nome, é um carro que tem uma manutenção muito pequena, é um carro que ele não dificilmente quebra. Bom, por fim, não é só ele, vai ser cotado 3 carros referência dele. O motorista está fazendo a função dele agora, dirigindo? Com certeza, tá? Se vocês passarem na Câmara, vocês vão ver que vai achar ele muito pouco lá. Vamos para as mensagens no WhatsApp, 997726104. Boa tarde, Diego. Eu assisti ontem a sessão na Câmara e eu vi um certo despreparo de alguns vereadores, no caso referente ao bairro da Graminha. Não vi nenhum vereador falar sobre a regularização da área da Graminha pelo REURB.
Aliás, na Câmara houve reuniões do REURB, né? Só para complementar, está acontecendo essa regularização fundiária do governo federal, está acontecendo na própria Graminha, inclusive. Só vejo falar que é loteamento clandestino. Falta de entendimento do que é a realidade da situação da Graminha, opina o Renatão Pintor. Ontem surgiu o assunto quando de um requerimento, talvez, sobre iluminação pública na Graminha, a discussão, né? Isso, Aí os vereadores, mas não tem como fazer melhorias lá porque a área, pela justiça, é classificada como clandestina, tem uma discussão toda. Aí vereadores, mas então por que cobra a taxa de iluminação se não pode receber? Aí o outro vereador respondeu, não, mas tem poste, pelo menos lá, a iluminação pública. Mas é importante, né? É bem importante, Renato, sua colocação. Eu sei sim, acompanho, estou sabendo do REURB, tá? Inclusive já falei sobre isso aí. E eu disse também ontem, Diego, que o proprietário dessa área, o antigo proprietário que loteou, tá, ele foi condenado em última instância a regularizar o loteamento. Isso é muito mais importante, eu acredito, que o REURB. Né? O REURB, ele envolve muitas situações, muita burocracia. Tá? Então a gente entende que a partir da hora, tá, que o loteador foi condenado, ele vai ter que se movimentar. Obviamente, junto com os moradores, sim, tá? Com questão à iluminação pública. A iluminação que está lá na Graminha não é iluminação pública, tá? Sim. Não é pública, tá? Então, eu acho que, Renato, eu até concordo. Não, eu ia falar agora. Ia falar agora. Então, exatamente. Renato, até concordo com você, né? Quando você fala de alguns vereadores, sim, de repente falta de conhecimento. Maldade, eu tá falando por falar, eu tá falando por politicagem, não. Né? Ele só tentou aí dar uma fala, dar um parecer do que ele acha, do que ele entende. Rapidinho, utilidade pública aqui, a nossa ouvinte Edna, ela pede pra gente anunciar que a sobrinha dela perdeu a carteira ali, inclusive na avenida próxima ao supermercado São Judas. Quem encontrar uma carteira contendo documentos em nome de Daiane Aparecida Garcia, perdeu carteira com todos os documentos na região do supermercado São Judas. Entre em contato com a 104, beleza? Tá dado o recado. Boa tarde, Diego, Dário e Lorival. Não vai colocar tubulação na Avenida Clementino Gonçalves, porque quando chove vira um rio. Ontem foi falado sobre esse tema em outros bairros também. Falta de Galeria, Boca de Lobo. O ouvinte que mandou a pergunta sobre a Clementino Gonçalves é o Pedro Cavalcante. Pedro, vai haver sim. O prefeito Diego está muito empenhado nessa região aí, né, fazer essa drenagem dessa água, que é um transtorno. Né? Eu estou há 6 anos de mandato lá na Câmara e sempre foi esse transtorno. O Diego vem fazendo conversas com a Carla, com a engenheira, vai ser feito sim. Aliás, toda a drenagem que em tempo hábil, obviamente, com toda a burocracia que tem para as licitações dos trabalhos, serão feitos sim na medida do possível e, obviamente, acredito que será priorizado também essa região aí. O Jefferson, boa tarde. Avenida Santos Dumont também precisa de drenagem. Sim. Essa Boca de Lobo aqui não resolve nada. E ele comenta também sobre as suas medidas em relação à administração da Câmara. Notebook mais tablet, nosso dinheiro estaria sendo bem gasto? Por que na cidade não é assim? Estragou, o poder público vem logo e faz a manutenção, como você pretende dar manutenção correta na Câmara. É o que eu falo. É o questionamento dele. Pedro? É o Jefferson. O Jefferson. É muito diferente, né? Quando nós falamos de executivo, né? É muito mais complicado, é muito mais burocrático. A Câmara Municipal são alguns itens, tá? Eu já expliquei a questão do notebook. O notebook, ele lá em cima, ele não ia servir para o que tem que ser feito. E por isso o tablet. Então eu acredito sim, o dinheiro está sendo bem gasto e a partir da hora que a população começar a entender o motivo dessa digitalização, eles também vão acompanhar o meu raciocínio e vão concordar com o que será feito lá. O Pudim Camilo manda um abraço para você e diz o seguinte, meu amigo, até agora só falou de gastos e a contenção de despesas. Um abraço do Camilo. Ô Pudim, grande abraço. Veja bem, Pudim, contenção de despesa, óbvio que tem que fazer, mas é aquilo que eu falei anteriormente, eu não posso economizar dinheiro, tá? E deixar o que tem que fazer na Câmara, aí eu não estaria sendo gestor. Eu estaria lá simplesmente para devolver dinheiro para o município e dizer, olha, a Câmara economizou. A Câmara vai economizar fazendo o que tem que fazer e deixando de pegar dinheiro sem ter que usar. Por isso já sentei com o Ivan, que é nosso contador lá, já pedi para ele que nós vamos ter que fazer um planejamento, tá? Logo no início para que a Câmara não pegue lá 5 milhões e devolva 2. Né? Aí eu estaria assim fazendo errado. Por quê? Eu fiquei com 2 milhões parado lá e deixei para devolver no final do ano.
né? A Silmara Ferrari, boa tarde. Rua Olavo Madureira também, quando chove, fica difícil transitar, hein? A água empoça de um lado e o bueiro é do outro, ou seja, mal planejado. Olavo Madureira realmente mal planejado. Ontem foi discutido muito sobre o Olavo Madureira, já também está aí no planejamento do governo e será feito. É assim, o que tem que se entender é que são muitas obras antigas, né, que foram feitas aí, né, muito rápido, sem um projeto, sem pensar que as chuvas vêm, né, que a cidade está praticamente toda cimentada, toda asfaltada e não tem para onde drenar essa água. Isso aí teria que ser pensado antes do asfalto, antes da guia, antes de tudo. Sim. A Andréia, ela narra o mesmo problema da questão da água em dias de tempestade. Ela cita a rua Humberto Magnani, no bairro Héctor Cortella. Precisa de alguma coisa, porque na última chuva a água invadiu minha casa, a minha cozinha, ela diz aqui, a ouvinte Andréia. O João Bianco mandando boa tarde para todos aqui na mesa. A Cassiana também acompanha a entrevista. Mais alguma pergunta aí, Dario? A minha última pergunta. É claro, sai um pouquinho dessa questão de Câmara, até porque o Lorival hoje falou exclusivamente de Câmara, sim, né? Sim. Só sobre a questão da Câmara, enfim, esse início aí, ele no comando da Câmara em Santa Cruz do Rio Pardo. Minha pergunta se trata totalmente da política também, mas alguns entrevistados durante a nossa programação são questionados sobre aquele apoio lá na frente. E alguns começaram a deixar o lado aí evidente. Ou seja, hoje estaria 2-1, né? Porque tio Carlinhos e Adilson Simão diz que lá na frente, na hora de uma decisão, é Diego Singolani. E Cristiano de Miranda disse que é Dr. Otacílio. Lorival foi questionado no começo. E o discurso adotado por você foi que, olha, agora eu não vou falar, enfim, tal, eu acho que é lá na frente que eu tenho que tomar a decisão. Você já consegue escolher um lado, descer do muro, ou você continua com o mesmo discurso? Bom, primeiro que em cima do muro nunca foi meu perfil, né? Eu só acho, e hoje vou responder certinho para você a pergunta. Cristiano de Miranda, eu ouvi a fala dele, ele é do partido do ex-prefeito, eu entendi que foi isso que ele defendeu, né? E realmente, às vezes a gente tem que pensar um pouquinho, porque a questão partidária na política, ela pega um pouco, tá? Agora eu vou falar por mim. Sou Diego hoje, sou Diego em 2024. Sem titubear, sem pensar. Olha. Sabe por que eu estou falando, Dário? Porque assim, pensamento meu, tá? Sempre foi um grupo. Até então, eu estava entendendo que era um grupo. Tá? Um grupo que foi formado, um grupo que onde o Diego foi eleito, mas acompanhando o dia a dia, eu já percebi, inclusive algumas coisas que aconteceram comigo. Eu não posso estar num grupo onde tem pessoas jogando contra mim. Vou dar um exemplo, a presidência da Câmara. Vou dar um outro exemplo, Santa Casa. Vou dar um terceiro exemplo, Prefeitura Municipal. Então como? Não tem jeito. Até então, eu vim apostando numa situação. Tá? Então não tem como. E a política é dessa forma. Isso não significa que eu tenho um inimigo. Isso não significa que mesmo que eu esteja de um lado e seja eleito, que eu serei oposição de A ou B. Tá? Isso não é meu perfil. Só que hoje eu estou tomando lado. Hoje eu sou o Diego Singolani, futuro candidato a prefeito de 2024. Que revelação, Diego, olha. Aí, ó, é o que eu te falei, Dário. Tá uma manchete. Eu não estava em cima do muro, tá? Eu só estava preservando, tá, uma situação que eu acho que não era o momento. Mas já que está todo mundo aí tomando lado, de lá e para cá, por que eu não posso tomar o meu? Né? Então, meu lado está decidido, sou o Diego em 2024, né? E vamos trabalhar para isso. E a política é dessa forma. Pode ser A, pode ser B. Ela vai ser disputada. O que não pode ter é inimizidade. O que eu não posso fazer, tá, é jogar contra essa pessoa e saber que essa pessoa não está sabendo. Sabe. E eu estou sabendo isso há muito tempo. Eu venho levando banho-maria, só que chateia a gente. Peraí. Eu estou tentando ser parceiro. Eu estou tentando ser colega. Eu venho levando a situação. Eu venho aguentando a situação. E as coisas não mudam. Então hoje o meu lado está tomado. Esta sua afirmação contundente, seu posicionamento hoje, talvez jogue água no chope de quem ainda acreditava numa possível reaproximação dos dois personagens. Não. Então eu vou te emendar com uma pergunta. Porque você, em alguns momentos,
há pouco tempo atrás ainda falava, olha, quem sabe, né? É uma unidade, é um grupo. Sim. A gente nem sabe se teremos 2 candidatos. E continuo falando. Não, mas ó, se agora você vem a público... Eu tomei um lado, veja bem. Perfeito, mas quer dizer o seguinte, se você toma um lado, Sim. Você torna pública a sua insatisfação com possíveis ataques que você recebeu em várias frentes, para a prefeitura, para a Santa Casa, na disputa pela presidência, eu acho que você também não acredita mais, de forma alguma, que Diego e o Otacílio possam se juntar de novo. Ô Diego, eu vou ser muito enfático. Você acabou de ser sincero, você acredita de fato que eles podem se juntar? Não, na né? política, tudo pode. Vocês acompanham a Polícia Santa Cruz do Parque, então tudo pode. O que eu estou dizendo agora é que eu tenho um lado. Ponto. E se eles se juntarem? Aí vai deles escolher se quer eu ou se não quer. Se não quiserem lado A ou lado B, eu vou disputar do mesmo jeito. Porque desculpa a minha sinceridade. Eu sou eleito pela população. Apoio, sim. Mas eu sou eleito pela população. Isso eu não mudo meu perfil. Parabéns pela sinceridade, vereador. Eu agradeço. Olivaldo Raio Giz, presidente da Câmara, o convidado de hoje. Considerações finais? Música. Bom, primeiramente, vou reforçar o pedido para que a população acompanhe as sessões da Câmara Municipal. Fica aberto o convite para todo aquele, com crítica ou sem crítica, que as portas da Câmara Municipal estão abertas. Quem quiser conhecer, quem quiser acompanhar o que está sendo feito, a casa está aberta, tá? Isso é muito importante, eu sempre falei isso aí. A população tem que participar, vá lá na Câmara, entre lá, fala comigo que sou presidente, com o vereador que estiver lá, peça para conhecer o prédio, isso é muito importante. De repente, até explicar o que está sendo feito e o motivo que está sendo feito, isso é muito importante. Uma pergunta nesse âmbito de mudanças, medidas que você adotará como presidente. Sim. Concurso público para a Câmara. Sim, Perguntaram ao longo da sim. entrevista para quais cargos, o que você pretende abrir de frente de trabalho na Câmara, quais as necessidades que você vislumbrou? Auxiliar legislativo, às vezes quando fala auxiliar oficial, quase o mesmo trabalho. Okay. O que diferencia, né, é o assessor, que ele é cargo de confiança. Vou abrir sim para auxiliar legislativo, né? E vou abrir uma vaga, vou abrir o concurso, né, para 2 vagas. Uma vaga de início, possível a segunda vaga. O sistema de limpeza é terceirizado. Você vai manter ou você vai abrir concurso? Não, eu vou manter, porque a limpeza é um pouquinho mais complexa, né? Se eu fizer um concurso para 2 pessoas, né, e de repente uma fica doente ou a outra também fica doente, quer dizer, a Câmara fica desassistida. Então, hoje ainda a terceirização da mão de obra da parte da limpeza ainda tem que ser dessa forma. O Cláudio Chicawa mandou mensagem também, diz que a questão de digitalizar todos os trabalhos é uma realidade, é necessária e bem pensado. Então ele parabeniza aí o vereador pela iniciativa. A Cristina da Pamonha mandando um abraço, gostou muito da entrevista também. Acho que eu consegui pelo menos registrar o nome das pessoas que interagiram conosco. Olival, só música. Só mandar um abraço para o Cláudio Chicawa, para a Cristina Pamonha também. Cláudio Chicawa é uma pessoa que eu conheci lá no outro mandato, uma pessoa muito ponderada. Obrigado aí pelo elogio e um abraço para você, Cláudio. Uma música de encerramento, já veio pensado ou vai decidir agora? Pensado então, vamos lá, então. É uma cantora que a gente precisa eternizar, ela já é eternizada, né? E lembrar sempre a memória boa dela, que é da nossa querida Marília Mendonça. Estrelinhas. Com a participação de Paulo e Paulino, hein? Paulo e Paulinho, outra dupla também. E Marília Mendonça. Marília Mendonça. Beleza. Obrigado, vereador. Sucesso, eu que agradeço, até a Diego, próxima. Dário e todos que nos acompanharam aí. Puderam dar um tempinho para... E que a sua estrela possa brilhar, né? Amém, com certeza. Confirmando a hora certa, 13h47. Intervalinho, voltamos já já. Giro de notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na Rua Euclides.